Obrigado, Senhor, pelos irmãos que aqui vieram. Ó, Senhor, venha abençoá-los. Ó, venha ser com cada um deles. Ó, Senhor Jesus, dando, Senhor, discernimento da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Senhor, fala conosco. Ó, queremos Te ouvir. Queremos Te sentir. Ó, a Tua presença. Ó, Senhor Jesus, que bom estarmos aqui, Senhor. Ó, para falar a Tua palavra. Por isso eu te peço, Senhor, venha ser conosco, nos abençoando, Senhor. Ó, nos conduzindo, ó, cada palavra. Ó, Senhor Jesus, essa reunião é Tua, Senhor. É para o Teu agrado. Ó, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Hoje eu quero falar do poder de Jesus, o poder da oração, o poder da fé, o poder da concordância, o poder da entrega. Que nessa noite, cada um de nós possamos se derramar para o Senhor, e entregar ao Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor é bom, o Senhor Ele tem nos guardado e tem nos abençoado. Amém? Falando do Criador, o primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio. Um princípio tão distante, o Senhor criou. Esse é o versículo mais difícil da Bíblia. Que no princípio, criou Deus os céus e a terra. O hino estava falando aqui que ele fez o sol, criou o sol e as estrelas. Tudo ele criou pelo seu poder. Você imagina que ele criou, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, do nada, não existia nada, ele criou, não existia um grão de areia, mas ele criou. Esse é o poder de Deus. Lá em João 1, diz assim: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio. Também é um princípio muito distante. Mas a palavra, o verbo, estava lá. No princípio. Um princípio bem antes de Gênesis, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. O Senhor estava lá. Diz: tudo foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Esse é o nosso Deus, é o nosso Senhor, que fez tudo isso. Ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Por isso estamos aqui. Graças a Deus por Jesus Cristo. Falar da salvação, nós fomos salvos, porque nós fomos libertados do pecado. Nós fomos libertados das consequências do pecado, a morte eterna. E a salvação nos libertou. Diz que Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que bom estar aqui, no reino do Filho do seu amor. A igreja é o reino de Deus aqui na terra. E graças a Deus, porque Deus teve misericórdia de cada um de nós, e nos chamou, e nos salvou. Graças a Deus. Que privilégio fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Senhor Jesus. A Bíblia é a comunicação de Deus com o homem. A Bíblia. O melhor livro. Na Bíblia tem tudo para dirigir a sua vida. Tudo está na Bíblia. Se você quer ouvir Deus, escute a Bíblia. Leia a Bíblia. Tudo está nele, tudo é para ele. A Bíblia
é a verdade. Porque Deus é a verdade absoluta em todo o universo. E a Bíblia foi soprada por Deus. Graças a Deus por isso. Estamos aqui por causa da palavra. O nome do Senhor para nós é Torre Forte. É o nosso baluarte. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa salvação. Graças a Deus por isso. Que nós temos um Deus que nos dá segurança. Um Deus que nos salvou e que nos libertou. O nosso futuro era triste. Mas Deus teve misericórdia de cada um de nós. Senhor Jesus. Conhecer a Deus é um processo de buscar a Deus, conhecer a Deus, saber quem Deus é. E hoje nós estamos aqui porque nós queremos conhecer mais a Deus. Esse Deus poderoso, esse Deus que estava lá no céu, sendo adorado pelos anjos, desceu até aqui a terra. A maior notícia não é que o homem pisou na lua, mas a maior notícia de toda a humanidade, de todo o universo, é que o Deus pisou aqui na terra. Deus, por meio do seu Filho Jesus, que é o próprio Deus. Amém, irmãos? Amém. Senhor Jesus. A oração. Poder da oração. Hoje vamos falar do poder da oração. A oração é uma maneira de conversar com Deus. A oração é uma maneira de fazer nossos pedidos a Deus, de confessar os nossos pecados. É por meio da oração. A oração traz os céus para a terra. Nós somos pessoas celestiais. Nós somos cidadãos do reino dos céus. A oração, nós aprendemos que a oração é o primeiro e o último recurso. Por isso precisamos, irmão, de oração, do poder da oração, buscar o Senhor por meio da oração. É a maneira que Deus permite que a sua criação se comunique com Ele por meio da oração. Não tem outra maneira de se comunicar com Deus a não ser por meio da oração. Como a oração nos dá a direção em toda a nossa vida. Sem oração, irmão, o cristão que não ora, ele não acessa Deus, o reino de Deus. Porque eles apenas estão e não oram. Até Tiago diz assim: nada tens, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Nada tens, porque não pedi. Se alguém não pede, ninguém ora, porque não ora. E às vezes pede, mas pede de uma maneira para o seu deleite, sem uma necessidade. O que fala da oração, quando João diz assim: se permaneceres em mim e eu nele, pedis o que quiser e será feito. Tudo que pede, recebe. Quem bate, abre-se-á. Mas na nossa experiência, irmãos, é tão difícil, não é? Você pede e nada acontece. Não é assim ou não é? Essa é a nossa experiência. Mas nós sabemos que Deus é um Deus santo, um Deus poderoso, separado. Deus, Ele escuta a nossa oração e Ele responde às nossas orações. Mas precisamos estar alinhados com Deus. Se permaneceres em mim e eu nele, pedireis o que quiserdes e será feito. Isso é uma verdade. Isso é um fato. E por que não acontece? Precisamos estar alinhados. Precisamos estar
na vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Mas muitas vezes passamos a semana toda, não oramos, não temos uma conversa com Deus. No fim de semana a gente vem para recarregar as baterias, né? Mas é muito pouco. Precisamos sempre ouvir a palavra, ler a palavra. O Senhor falou que nem só do pão viverá o homem, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso é a nossa segurança em ouvir a palavra de Deus. A palavra que nos acalenta, a palavra que nos encoraja, a palavra que nos leva a caminhar. É tão importante ler a Bíblia todos os dias. Como é bom estar nas reuniões para ouvir a palavra de Deus. Você pode dizer, mas em casa eu também leio a Bíblia. Em casa é assim, assado. Mas junto dos irmãos, na reunião da igreja, é diferente. É diferente. Nós precisamos, irmão, buscar a Deus a todo momento. Orar a Deus. Tocar em Deus. Um dia alguém falou, não sei o autor, quando eu oro, algo é tirado de mim. Deus tira algo de mim, mas coloca algo dele dentro de mim. Senhor Jesus. Continuando aqui, falando da oração. Por que nós oramos? Como é que diz o versículo aqui? De novo o versículo aqui, 6:8. Senhor Jesus. Antes que pedis, né? Aí se você imaginar, para que orar? Se ele já sabe das coisas antes que eu peça. Mas a oração é um mandamento de Deus. Jesus, quando estava aqui, ele orava todo o tempo. E então Deus não sabia da necessidade de Jesus? Sabia sim. Mas ele orava. E por que oramos? Para aumentar a nossa dependência de Deus, aquele que pode suprir todas as nossas necessidades. Jesus orou no seu batismo. Jesus orou no deserto. Jesus orou ali quando, na multiplicação dos pães, ele estava orando. Ele orava antes e orava depois. Amém. E ele é o próprio Deus. Mas ele orava. Um exemplo para nós, para que a gente não pare, não deixe de orar. É a oração que nos faz continuar a cada dia buscando aquele que pode todas as coisas. Eu valorizo a oração, porque a oração eu já tive muito benefício da minha pessoa, pessoa da minha família, pessoa que a igreja orou, nós já vimos resultado. Mas tem alguém que diz, ora, se Deus quiser ele cura. Tipo assim, não há nenhuma necessidade. Tem gente, foi um dia um irmão de Fortaleza veio aqui e falou isso. Tinha sido mesmo uma época, eu na verdade nem gostei, numa época que tinha acontecido lá no Carrascal uma cura, e eu fiquei, como é que esse irmão falou um negócio desse? Né? Mas a oração, nós sabemos que realmente Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz, e Ele já sabe o que vai fazer. Mas Ele quer que você peça. A pessoa, se você não pede, se você não valoriza, então Deus, Ele não quer. Né? Precisamos valorizar. Já teve pessoas, né, comigo, a pessoa liga, Osmar, ore pelo fulano e tal.
E às vezes aquela pessoa não está nem orando por aquela pessoa, porque ele já terceirizou a oração. Cada um de nós precisamos orar. Né? Precisamos orar. Podemos até pedir, mas você também tem que ter um encargo de orar. Orar um pelos outros. A oração é importante. A oração resolve. A oração quebra a muralha. O poder da oração. Senhor Jesus. Que a oração, né, é a nossa comunicação pessoal com Deus. Começa a conversa com Deus. Entra no seu quarto e conversa em secreto com Deus e ele escuta. É uma conversa pessoal. Que a oração não é algo informativo. E assim, ó Deus, não sei se o Senhor sabe, mas eu estou assim doente, estou com um problema, eu quero que resolva. Não precisa disso. Né? Deus já sabe. Nós vimos quando o Senhor andava, Ele curou um paralítico, um leproso e um surdo mudo. Ele chegou para ele e disse assim: o que queres que eu faça? Então eu não sabia que o mudo não falava, o leproso era que a doença não tinha cura, né? Sabia, o Senhor queria extrair uma resposta dele. O que queres que eu faça? Senhor Jesus. E hoje o Senhor pode estar perguntando aqui nessa noite: o que quer que eu faça? Às vezes nós necessitamos de algo e não falamos para Deus. O que queres que eu faça? Porque Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui entre nós. E Ele conhece a tua situação. Mas precisamos confessar. É a maneira de Deus realizar a sua obra é por meio da oração. É o poder da oração. Por isso precisamos entregar tudo nas mãos do Senhor e o Senhor resolverá. Então, é para sabermos, né, que ali falou no versículo que Deus já sabe. Então não é para informar Deus de nada. Deus, Ele já sabe. Ele queria mostrar para as três pessoas, o leproso, o mudo e o paralítico, que ele estava diante de um Deus que pode todas as coisas. Não era que Jesus não soubesse a doença deles. Deus é onisciente, e Ele é presciente. Ele sabe das coisas. Antes que você peça, antes que aconteça, Ele sabe todas as coisas. Para que a gente possa entender que o nosso Deus é poderoso. Tudo precisamos orar. Um dia desse, uma irmã me contou uma história que ia fazer um pequeno procedimento na sobrancelha. E ela costuma a orar antes de fazer qualquer coisa. Disse que chegou lá na manicure, não sei como é o nome dessa mulher, e ela: vamos fazer logo, fulano, vamos fazer logo. Ela disse: não, eu nem orei ainda. Mas não precisa não, vamos fazer. Não, eu tenho que orar primeiro. Aí disse que um telefonema: ó, tua mãe está precisando que você venha aqui. A mulher que ia fazer o procedimento, que ia fazer. Aí a mulher disse: não, vou fazer beligência. Não quero não, eu não orei, não vou fazer não. A mulher foi embora. Depois ligou para a irmã: ó, irmão, você é de Deus mesmo. Aquilo que eu ia fazer em você ia queimar sua pele, sua sobrancelha ia cair. Tinha uma mistura que não podia ter colocado e eu coloquei. Está vendo? Uma pequena coisa, um procedimento. E você: não precisa orar não, que é uma coisa tão pequena. Mas podia ter estragado a sobrancelha, ter arrancado todo. Isso eu estou falando, irmão, para que a gente possa ter uma experiência de orar.
orar em tudo que formos fazer. É o poder da oração que resolve. Não faça nada. Não saia de casa sem orar. A primeira coisa que você precisa fazer é orar. Entregar o seu dia. Mas na correria, né? Já levanta, já corre lá no banheiro, lava o rosto, faz e já corre. Nem lembra que Deus existe, né? Não acontece com a gente? Precisamos ter cuidado, né? A gente se fiscalizar quanto a isso. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quem ora, irmão, tem poder. Quem ora tem intimidade. Quem ora tem paciência. Quem ora resolve todas as coisas, tem paz, tem alegria. Por isso precisamos de oração. É o poder da oração que nos habilita. Tinha um homem, José, que no seu tempo, no seu período lá, ele governou. Mas José, ele tinha uma intimidade com Deus. Diferente de muitos dali do reino que não tinha experiência com Deus, não sabia resolver as coisas. A Bíblia fala que Faraó teve um sonho. Que viu 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas cheias, 7 espigas mirradas. E ele via no sonho que as vacas magras comiam as vacas gordas. E as espigas do mesmo jeito. Chamou todo mundo da corte. Os magos, os sábios, os feiticeiros, os adivinhos. Chamou tudo para resolver, decifrar o sonho de Faraó. E ninguém conseguiu. Mas lá no cárcere, lá na cadeia, tinha um homem, tinha um rapaz que tinha experiência com Deus. E o copeiro ou o padeiro? O copeiro lembrou de José, que tinha decifrado uns sonhos dele. Aí mandaram chamar José. José tinha intimidade com Deus. José orava e o céu se abria e respondia para ele. Aí vinha José, aquele jovem. Mas antes de falar alguma coisa, tinha que se ajoelhar. Tinha que se curvar ao rei. Ele disse, não. Eu não me curvo a homem nenhum. E a multidão, José, é só se ajoelhar, é só se... Disse, não. José, você vai morrer, José. Não posso fazer nada. Eu não posso me curvar diante de um homem que não seja Deus. Mas o rei mesmo assim, estava sem saída, quis ouvir José. E José decifrou, como nós sabemos, o sonho de Faraó. Tinha muitos homens naquele tempo, muitos não, mas tinha alguns homens, como Davi. Dia Deus mandou o profeta ungir Davi a rei, e os pais nem queriam chamar, nem chamaram na hora, mas Deus disse, chama Davi. Chamaram Davi. Davi veio, foi ungido. Davi era aquele que tocava a harpa ali para o rei Saul, né? Quando ele estava perturbado, ele orava, ele tocava, ele levava a paz para o rei. Você só pode levar alguma coisa se você tiver. Se você não tiver nada disso, você vai levar o quê? Mas José era um homem que ouvia Deus, né? Davi era um homem temente a Deus. Davi era pastor de ovelhas. Um dia ele escarcerou um leão, um urso, para tomar a ovelha da boca dele. Davi não temia.
mas Deus era com ele. Tudo isso porque Deus estava com Davi. Nós sabemos que Davi matou o gigante, mas tudo isso era o poder de Deus. Senhor Jesus. Nós vimos que Jesus, ele orou em todo lugar, né? Como eu já falei, orou no batismo. Orou e o céu se abriu. Quando ele orou no batismo, diz que o céu se abriu, desceu o Espírito Santo, corporalmente de uma pomba, né? E por causa que ele orou e disse: este é meu filho amado. Jesus era um homem de oração. Se Jesus é o nosso exemplo, por que não orar? Né? Ele orava em tudo. Tudo que fosse fazer, Jesus estava orando. Nós precisamos ganhar essa experiência para nós, né? Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai. Amém. Salmo 37, 8. Senhor Jesus. Eu quero que todo mundo, todos leiam, está aqui, né? Se você não quer procurar a Bíblia, ou não tem a Bíblia, vamos ler, tá certo? Deixa a ira, abandona o furor, não te impaciente, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas o que espera no Senhor possuirão a terra. Amém. Os que crêem no Senhor possuirão a terra. Esse é pessoas que são as pessoas que buscam Deus, são homens que buscam Deus. Nós vimos Daniel disse que orava 3 vezes ao dia e tinha os horários certos de orar. Hoje a Bíblia, até Paulo falou ali, Deus falou em Filipenses: orai sem cessar. E agora não é só 3 vezes não, é todo o tempo, sem cessar. Você pode até dizer assim: como é, eu vou ficar doido agora só orando? Você pode orar em silêncio, em seu espírito. Senhor Jesus, né? E o Senhor, Ele nos escuta. O Senhor, Ele sabe todas as coisas. Senhor Jesus. A oração muda o homem. A oração muda o homem sanguinário em um homem da paz. Ele transforma o homem. Tudo isso é por meio da oração. Não desista de orar pela sua família. Você achar: não, mas não tem jeito, ele não quer. Quer. Ele está tratando você, Deus está tratando você por meio da sua família, do seu irmão, seu pai, seu filho. Não podemos deixar de orar. Oremos sem cessar em todo momento. Tem muitos de nós aqui que tem filhos que ainda não recebeu o Senhor. Eu acho que você até desistiu já, né? Não vou orar não, né? Orar por outras coisas, tá? Mas precisamos orar. Foi o que Daniel falou? Naquele dia, uns irão para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Você quer ver o seu familiar ir para o horror eterno? Vergonha e horror eterno? Vamos orar. Não se conforme porque você está na igreja. Vamos orar pelas nossas famílias. Eu sei que oram, eu sei que cada um de vocês oram. Eu estou falando de uma oração insistente. Todo que bate, abre-se-á. Todo que pede, recebe. Um homem que não tem Deus, ele está dando volta em círculo. Não chega
a lugar nenhum. Corre, corre, cansa. Busca riqueza, cansa. Precisamos do nosso Deus. Ele nos supre. Ele supre toda a nossa necessidade. Não olhe para os outros. Ah, o fulano tem tanto e nem crente é. Não olhe para isso não. Jesus disse assim, naquele dia: irão saber os que temem a Deus e os que não temem. Ó Senhor Jesus, naquele dia. E nós sabemos que o Senhor está às portas, né? O Senhor está voltando. Os sinais estão acontecendo. Mas nós sabemos que a hora é de Deus. É Ele que sabe a hora e tudo ser resolvido. Senhor Jesus. Relógio, tu adiantou o relógio agora? Senhor Jesus. Nem o versículo, Senhor Jesus. Tem um vídeo na internet. O cara é plantador de trigo. E o repórter dizendo assim, que o trigo do joio é muito difícil conhecer. A gente não conhece. Mas quem trabalha lá, conhece. Qual é o joio e qual é o trigo. E o repórter perguntou para ele, como é que vocês sabem qual é o joio e qual é o trigo? Ele disse, é fácil. É só esperar o vento soprar. O joio, ele não se move. Mas o trigo, ele se move. Ele é flexível. Mas o joio, ele não se move. Vocês sabiam disso? Interessante, né? Isso, o joio, tem as pessoas duras no mundo. Você pode estar ouvindo a palavra, mas ele está duro. Ele não se curva. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Quem ora a Deus, Ele governa a terra. Quem busca Deus, quem escuta Deus, Ele governa. Amém. Senhor Jesus. Na verdade, eu não toquei nos versículos não. Ele me perdoe. Estou pensando que eu não terminar a mensagem. Mas já são 8h21, está na hora, né, Zé Lopes? Tem 10 minutos ainda? Senhor Jesus. Tiago, de Tiago 4, do 2 a 8. É o 4, de 2 a 8. É o 4, de 2 a 8. Eu vou ler aqui na minha, né? Cobiçais e nada tendes. Tá o que aí? Amém. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis e lutar e a fazer guerra. Nada tendes, porque não pedis. A gente vê os países aí, guerreiam, né? Por petróleo. E termina não tendo nada, termina morrendo. Ele não pede. Não pede. Se não pede, é porque não ora. Quem ora, pede. Nossa oração, nós somos pedintes. Vem pedindo coisa a Deus. Senhor, abençoe minha casa, abençoe minha família. Oh Senhor, tenha misericórdia. Essa é mais ou menos a nossa oração. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjades vossos prazeres. Nós não pensamos em coisa alta, né? Pegar um prêmio aí bem gordo, né? Para quê? Ora, para comprar uns carrões aí e tal. Aí o Senhor não vai ouvir, não vai dar.
que pedis mal. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constituir-se inimigo de Deus. Às vezes nós não queremos deixar o mundo, né? Ah, mas tem umas coisas boas. Ah, o mundo ainda tem uns prazeres aí e tal. Você se torna inimigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus ou inimigo de Deus? Nós queremos ser amigo de Deus. Comigo os irmãos dizem amém? Amém. Aleluia. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é o ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós. Antes Ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chega a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois dobre. Se aproxime de Deus, que Deus se aproxima de você. A única coisa, a coisa que nos distancia de Deus, irmãos, é o pecado. Porque Deus é puro, Ele não se mistura com impureza. Quando você está numa situação de pecado, você não tem nem coragem de orar. Você não tem nem coragem de confessar. Mas confessa. Deus está disposto a nos perdoar. Vamos estar alinhados com Deus. E tudo o que pedir, Ele fará. Por que nós estamos perdendo tempo? Não se alinha com Deus. O nosso ego é forte. Eu não aceito isso. Eu não aceito aquilo. E aí? Se Deus aceitou nós, que éramos pecadores contra Deus, e nós agora ficamos resistindo, perdendo bênçãos por causa da nossa natureza pecaminosa. Se curve. Você é trigo. Se mova. Se renda. Se entregue ao Senhor. Oh, Senhor Jesus. O Senhor é maravilhoso. Senhor Jesus. Tem um cara de versículo aqui que eu não vou nem tentar ler aqui, mas eu queria Lucas 6:11, né? Ali o Pai Nosso. Senhor Jesus. Se não for, me ajude. Ou é Mateus? Diz assim, o Pai Nosso, né, irmãos? O Pai Nosso foi a oração que Jesus ensinou. Ah, mas eu não vou orar o Pai Nosso porque eu vou me... Eu estava falando isso numa reunião no João. Um certo irmão disse, nós não oramos porque a gente é só se condenar. Você já pensou? Se nós que somos crentes e não aceitamos o Pai Nosso porque não perdoamos. Bem, na verdade, nós não perdoamos mesmo não, porque o perdão vem de Deus. O pão de cada dia daí hoje, o nosso alimento vem de Deus. O Pai Nosso é uma oração muito profunda. Ele coloca a criação diante dele. No seu lugar, aliás. Coloca em seu lugar. E Deus também está no seu lugar. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Nós cumprimos isso, né? Santificado seja o teu nome. Quando nós invocamos, nós bendizemos e nós santificamos o nome do Senhor. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí, venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. As coisas do Senhor Ele faz, Ele vem. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí ninguém quer orar o Pai Nosso, rezar o Pai Nosso, porque diz que não perdoa ninguém, né? E realmente
o homem natural, ele não perdoa. O nosso perdão só vem de Deus. Mas, como eu estou dizendo, a gente vai perder tempo? Continuar com isso? Eu não tenho sangue de barata. Eu sou crente, mas não sou besta. Precisamos se render diante do Senhor. Senhor Jesus, aceitar as coisas, receber essas coisas, o que vem nos agredir. O Senhor, Ele espera que a gente faça, né? Pão cada dia, dai-nos hoje e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deus sabe que a gente não perdoa, né? Mas precisamos pedir a Deus esse perdão, que o Senhor nos leva a perdoar aqueles que a gente não perdoa, para que o Pai Nosso a gente possa, em nossas casas, rezar, viver, orar. Eu digo rezar porque diz que quando a coisa é copiada, é rezar, né? Orar é quando você faz uma oração falando com Deus, mas quando você fala um negócio, um decoreba, é rezar. É o que eu aprendi desse jeito. Se não for, Senhor Jesus, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor faz isso. Tudo que pede para Ele, faz. Se você buscar o Senhor, se você estiver abalizado, se você estiver alinhado com Deus, Ele vai fazer isso. Ele vai te livrar. Ele vai te perdoar. Mas livra do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que bom, né? Você poder orar o Pai Nosso, com todos esses requisitos que você está vivendo ali. Graças a Deus que um dia nós fomos salvos, estamos aqui vivos e podemos recomeçar diante de Deus, né? Entregar tudo para Deus, confessar os nossos pecados. Não tem outra saída. Para quem não é crente, não tem outra saída. Para quem é, também não tem. É se humilhar, é se entregar a Deus, é se curvar a Deus. Deus é poderoso. Amém. Jesus é nosso Senhor.